Hoje o Brasil inteiro discute como tirar os ministros da Suprema Corte, como se livrar destes bandidos que estão utilizando decisões ilegais para pressionar membros dos outros poderes e fazer o que eles quiserem. E isso sem arcar com nenhuma consequência. Mais ainda, essa é uma tentativa de consolidação do regime. Uma tentativa bem sucedida, onde o STF minimiza, inclusive, o seu voto para o Senado nas eleições de 2026. Eles estão vendo que as chances do bolsonarismo eleger um tsunami de senadores é muito real. Então eles têm que se proteger aumentando o número de senadores necessários para abrir um processo de impeachment contra eles. Se hoje já tem 41 assinaturas para abrir o impeachment contra o Alexandre de Moraes, e quem impede é apenas Rodrigo Pacheco, nós precisaremos de 2/3, e não mais de 2/3, sei lá quanto é, façam a conta no chat, me diga. Ora, as pessoas falam, Paulo Figueiredo, você tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Ora, isso é que é um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, inclusive com extorsão. Ora, diluir o poder de escolha do povo, inviabilizar a vontade popular, isso é democrático? Decidir um processo e utilizar a sua decisão como forma de negociação / chantagem de políticos, isso é democrático? A gente, é o Brasil onde democrático é isso e antidemocrático é ir para manifestação com a Bíblia na mão. Vigília é um negócio horroroso. Ai de quem denunciar isso que eu estou falando. Nós cobrimos aqui no programa, na semana passada, a decisão dele de mudar completamente as previsões legais e estabelecer que apenas a PGR, cujo chefe, coincidentemente, é ex-sócio do Gilmar, poderia pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem circulado pelas redes sociais, e são as redes sociais, a notícia de que o Gilmar Mendes teria cedido à pressão. Houve um clamor público bastante grande, inclusive no Congresso. Eu conversei com alguns deputados que falaram, nossa, senadores também falando, não sei não, hein, não sei se esse negócio do Gilmar vai para frente. E houve uma pressão enorme, e Gilmar teria, segundo as notícias, voltado atrás nessa decisão e revertendo o que ele havia estabelecido. Eu sou cético em relação a esse tipo de notícia. E para a gente tentar entender o que está acontecendo, deixa eu trazer aqui a reportagem do José Marques, da Folha de São Paulo, que diz assim: Gilmar faz acordo com o Senado e suspende restrição a impeachment de ministro do STF. Vou ler a reportagem aqui para vocês. O ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu parte da decisão que limita o processo de impeachment contra integrantes da corte. O movimento faz parte de uma negociação. Reparem, não faz parte da lei, não faz parte. É uma negociação política, né? A reportagem diz, a Folha de São Paulo está dizendo, faz parte de uma negociação para que o Senado aprove novas regras para a destituição de magistrados e outras autoridades. Pelo acordo, Gilmar suspenderia o trecho da decisão que limitou a PGR a atribuição de apresentar ao Senado pedidos de impeachment contra o ministro do STF. O magistrado fez isso na tarde dessa quarta-feira a partir de um pedido do próprio Senado nos autos. Ele também retirou de pauta o julgamento virtual que poderia referendar a liminar, previsto para começar na próxima sexta-feira, agora dia 12. O ministro solicitou o julgamento do caso em plenário físico. Gilmar disse em sua decisão que considerou o avanço da discussão no Senado. Olha que loucura, meu irmão. Menino, eu sei, eu só não posso perder a capacidade de me indignar, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal deveria olhar um texto e falar, este texto atende à Constituição. Caso a lei da impeachment, a gente está falando de uma lei de 70 anos, mais 80 quase. Obviamente atende à Constituição, ficou na Constituição todo esse tempo funcionando. Normalmente passou por, 3 Constituições no Brasil. Mas não é isso. Segundo a reportagem da Folha, Gilmar disse em sua decisão que considerou o avanço das discussões do Senado sobre uma atualização da legislação que disciplina o processo de impeachment de autoridade. Só dizer isso numa decisão já era objeto de um pedido de impeachment. Veja o que escreveu. Interessante notar que os termos originais do projeto foram, em linhas gerais, ajustados para incorporar parcela significativa das orientações contidas na medida cautelar, afirmou na decisão, das orientações. Orientações de quem? Do Gilmar Mendes. Continua a Folha de São Paulo. A primeira decisão do ministro, tomada na semana passada, blindou os integrantes do Supremo desses processos ao estabelecer
que caberia apenas à PGR, já falei sobre isso, o ministro, essa parte é importante. O ministro, por outro lado, manteve a validade do trecho que aumenta o quórum necessário para a abertura do processo. Inicialmente, a lei prevê que a iniciativa avança com maioria simples dos parlamentares presentes no plenário. Gilmar determinou que deve ser considerado quórum de 2/3. Ou seja, continua impossível. A negociação para que Gilmar suspenda a decisão foi feita entre integrantes do STF e a cúpula do Senado. O ministro conversou por telefone na terça-feira com o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autor do projeto que modifica a lei do impeachment. Curiosamente, né? O Rodrigo Pacheco, que é o preferido dos ministros do STF, para se tornar o próximo ministro do STF. Resumindo a reportagem em outras palavras. Eu peço perdão, mas a característica do Paulo Figueiredo Show é que eu sou brutalmente honesto com você na linguagem popular. Então eu vou dizer o que aconteceu aqui. Na semana passada, o Gilmar enfiou uma trolha de 30 centímetros no rabo do Congresso e do Brasil. Aí, muitos brasileiros reagiram e gritaram, que é a reação que a maioria das pessoas tem quando recebe uma trolha de 30 centímetros, não todos. E aí, o Congresso vai lá e faz um acordo com o Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: não, por favor, uma trolha de 30 centímetros não. Aí o Gilmar fala: tá bom, então vou colocar só essa aqui de 20 centímetros. Gilmar Mendes usou uma canetada como chantagem e extorsão do Senado Federal para conseguir um texto favorável no projeto de lei que modifica a lei do impeachment, inclusive contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Não apenas, mas inclusive. E deu certo. E a prova de que esse é um método mafioso para blindar o STF é que o Gilmar manteve o trecho que altera o quórum necessário ao processo de impeachment de ministro do STF para que sequer ele possa ser aberto. Então a tática foi criar um fato para colocar o legislativo contra a parede. A decisão do Gilmar Mendes esvazia os poderes do Davi Alcolumbre e tira dele a ferramenta de negociação importante, inclusive com o Supremo. Davi Alcolumbre utiliza isso o tempo inteiro. Davi Alcolumbre perde a sua ferramenta de negociação com o STF. Porque ele tem sentado, assim como fez o Rodrigo Pacheco, sentado em cima dos pedidos de impeachment, e recebe, sabem, os dois receberam Pacheco. Pacheco estava recebendo até indicação para vaga no STF por parte dos ministros, que antigamente era o presidente que indicava. Agora os próprios ministros do STF querem indicar quem vai para o STF. Sabe-se lá o que o Alcolumbre recebe em troca? Mas agora perdem esse poder de influência. E para tentar evitar, né, eles, não, vamos negociar uma trojoba de 20, por favor. E com isso, virtualmente continua se tornando, isso é para nada essa negociação. Continua se tornando impossível tirar os ministros do STF de lá. O que me deixa assustado é o entendimento de que só havia essas duas opções. Ou se o Gilmar ferra com a decisão, ferra você com a decisão, ou ele te põe essa trojoba de 30, ou ele coloca a trolhinha de 20 centímetros, 22, com a cabeçona cor de abóbora. Será que o Davi Alcolumbre é um político tão fraco e pouco influente a ponto de ser chantageado, achincalhado e ficar por isso mesmo? Em vez de reagir ao impeachment do Gilmar Mendes para a votação, ele reagiu como? Reagiu cedendo às chantagens. E a gente já tem uma ideia de como vai ser o texto posto à votação para mudar a lei do impeachment. A ideia original era que o PL fosse votado ontem na CCJ do Senado, mas o relator, o senador o Everton Rocha, recuou para que a negociação com o Supremo desse certo. Feita a negociação, ele antecipou algumas das mudanças que vão ser feitas. Primeiro, vai mudar quem pode propor um pedido de impeachment, prerrogativa que vai passar a ser restrita a entidades. Prepare sua gargalhada. Entidades como a OAB, a PGR e partidos políticos com representação no Congresso. Os cidadãos também poderão propor um pedido de impeachment, mas a condição vai ser um abaixo-assinado endossado por pelo menos 1% do eleitorado do Brasil, algo como 1,5 milhão de pessoas, cujas assinaturas teriam que ser verificadas e poderiam ser eventualmente canceladas caso alguém, como, não sei, um ministro do STF, ache
que elas não são válidas. E sabe essa previsão que o Gilmar Mendes forçou na decisão, que seria necessário 2 terços parlamentares para abrir processo de impeachment? Foi adotada pelo relator do projeto de lei. Na prática, então, o Senado está aceitando transformar em lei o que o Gilmar Mendes decidiu na canetada. Estão validando, o Senado está validando o golpe, a consolidação do golpe. O golpe foi dado em 2022. A consolidação do golpe do Gilmar Mendes. É um negócio de maluco. E vejam, o grau de movimentação que o Supremo Tribunal Federal tem tido, eu acho até revelador. Né? Já para pensar por que às vezes as pessoas pensam, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Eu falo assim, enquanto você vai pensando que não tem jeito, os poucos jeitos que existem vão desaparecendo. Né? Enquanto ficou todo mundo com medo, inclusive no Senado, de tomar uma atitude, a oportunidade de tomar uma atitude vai desaparecendo. Veja, a coisa mais irritante que eu falava com vários senadores e lideranças do Senado brasileiro, da oposição, falava assim, tem que fazer o impeachment do Alexandre de Moraes agora. Tem que fazer o impeachment do ministro do STF agora. Vou dizer o que eu ouvi. Não vou dar o nome do senador porque eu gosto dele. É um cara bom. É só uma pessoa que não é tão forte quanto eu gostaria que fosse. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que tem o melhor interesse do Brasil. Impeachment de ministro do STF antes do novo Senado, esquece. Esquece. A palavra dele foi esquece. Aí eu falo assim, eu fico olhando e falo assim, que bonito. Esse cara, que é um senador, importante liderança, não vou... Eu ouvi isso de vários, mas esse especificamente, obviamente, era mais importante. Falei assim, essa pessoa acha mesmo que a gente vai ter oportunidade em 2027. Ora, o próprio governador Tarcísio, nas minhas conversas com ele, falava assim, não, se a gente perder 26, a gente tá roubado. Eu falei assim, vocês acham mesmo que esses caras vão ficar parados, esperando e vendo o povo eleger outras pessoas e que vai dar tudo certo? Mas como pode ser tão inocente? Do outro lado, é claro que os ministros... Enquanto a oposição vira para mim e fala assim, impeachment de ministro, esquece, os ministros não esquecem e estão muito preocupados com isso. E se eles estão preocupados, ora, é porque há um risco. E por que eles estão preocupados? Estão preocupados que se você perguntar para a população onde está o principal problema do Brasil, você vai ter uma imensa parcela, a gente não sabe o quanto, porque os institutos de pesquisa têm medo de fazer essa pergunta, mas uma parcela imensa do Brasil vai dizer que está no Supremo. Eu pergunto a você, no chat aqui no programa, onde você acha que está o maior problema do Brasil? Em qual poder? Está no Congresso, está na Presidência da República ou está no Supremo? Eles vendo isso que vocês estão falando aqui embaixo, qual é a resposta para isso? Ora, eles vão precisar de uma consolidação de poder muito descarada e efetiva para encobrir a quantidade igualmente descarada e aberta para qualquer um ver de corrupção. Falamos ontem no programa de 129 milhões de reais de propina legalizada pagos para Viviane de Moraes por um cliente. A gente está falando do Toffoli viajando com um advogado do Banco Master em jatinho e logo depois travando as investigações contra eles. A gente está falando de familiares de ministros do Supremo envolvidos em casos de bilionários ganhando de dinheiro, do Lewandowski. Isso a gente está falando de... A gente falou de praticamente um cliente ontem. Um cliente, 129 milhões. Vocês acham que a pauta contra as ilegalidades, as imoralidades do Supremo Tribunal Federal, elas estão se tornando suprapartidárias? Já não é mais uma coisa dos bolsonaristas. E cada vez mais esse movimento vai ganhando força. Ontem, eu não retuitei não, porque eu não consegui. Mas eu fui lá e comentei num tweet sobre isso do Leandro Demore, funcionário da TV Lula. Eu falei assim, Demore, pelo amor de Deus, se você ficar tweetando coisa que eu concordo, eu vou começar a ter uma crise de identidade. Veja, um tema que une o Paulo Figueiredo e o Leandro Demore, ou Demori, sei lá, nunca sei o nome desse cara, que foi aquele cara que debateu comigo no Inteligência Limitada, uma pauta que une ambos é uma pauta perigosa para o Supremo.
Só que tem mais. Vejam, por exemplo, o que falou o senador Alessandro Vieira. Coloca o vídeo do senador Alessandro Vieira. Os que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado. Entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. É um desafio muito grande, sabe, Micho? Porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema. E não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração dos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda não teve ministro dos tribunais superiores. E me parece que esse momento se avizinha. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre o tema. Esse momento se avizinha. Eu acho maneiro que ele está fazendo essa pergunta pro Lewandowski, falando do Vorcaro, sendo que o Lewandowski também está metido no rolo. Mas quando a gente fala de Alessandro Vieira, vejam, nós não estamos falando de um senador bolsonarista. Não é um senador de extrema, não é o Magno Malta. Não é um senador de extrema direita, antidemocrático. O próprio senador Girão, antidemocrático, não é nem bolsonarista, mas antidemocrático de extrema direita também. A gente está falando do Alessandro Vieira, que é alguém visto pelo establishment político como um moderado. E esse cara moderado está falando que se aproxima o tempo da prisão de um ministro do STF. Claramente, na sua fala, ele está se referindo ao Dias Toffoli. E essas são pautas que estão no coração do Brasil. Além da prisão, só se fala em prisão, que é um sonho dourado, ou o impeachment de ministro do STF. Essa é a grande pauta das eleições do ano que vem para o Senado. Alguém tem alguma dúvida disso? E eu quero dizer isso para vocês. Eu quero dizer para vocês do fundo do meu coração que é contra isso que a gente luta. Se nós não conseguimos vencer a luta eleitoral no ano que vem, a gente vai, inclusive, se nós não conseguimos reagir, se nós não conseguimos criar fricção, a gente está ferrado. E a gente vai ter que continuar lutando. E porque a gente não está lutando por nós. Eu não estou lutando pelo Flávio Bolsonaro, eu não estou lutando pelo Jair Bolsonaro, eu não estou lutando nem pela Débora, eu não estou lutando pelo Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou tentando proteger a nossa civilização disso, o nosso povo disso. E não para agora, mas para o longo prazo. Se você não consegue se preocupar com... Você só consegue se preocupar com 1, 2, 3, 5 anos. Se você não consegue se preocupar com o país em que seus filhos vão viver, se você brocha porque, poxa, o Bolsonaro perdeu a eleição, ou porque... Cara, se você vai abandonar a luta por conta disso, desculpa, você não vale nada. Isso não é sobre grupo político, não é sobre eleição, não é sobre like, programa, ganhar dinheiro, ter audiência, não é nada disso. É sobre defender a civilização. Olha, nós vivemos, eu vivi, o melhor período da história da humanidade. Eu não gostaria de estar vivo em nenhum outro lugar ou tempo da história, mais do que viver no Ocidente do final do século XX para o início do século XXI. Nós vivemos a era mais justa, mais próspera e mais livre da história da humanidade. E eu não admito entregar para as minhas filhas um mundo pior do que o que eu recebi. Eu não admito ter nascido debaixo de João Figueiredo, Ronald Reagan, e entregar o país, entregar a nossa civilização com, sei lá, Lula e Kamala Harris. A gente fica lidando com eleição, com lei Magnitsky, coisa e tal, mas não dá de perder a vista, não dá para perder a vista aquilo sobre o qual nós realmente acreditamos, aquilo que a gente realmente luta, que é a questão civilizacional. A questão civilizacional não é um fetiche, isso não é Vasco versus Flamengo, não é a camisa do Brasil versus camisa do PT, não é senso de pertencimento, não é time mito ou time não sei o quê, não é A ou B, é simplesmente o direito de você não ter a polícia invadindo a sua casa de madrugada porque você xingou alguém na internet. Sei lá, eu não tenho nada melhor para fazer com a minha vida do que isso. Eu não sei você. Você acha que, sei lá, tocar um business ou não sei o que é a melhor coisa que você pode fazer com a sua vida? Sei lá, eu sinto muito. Eu sinto muito.